Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berarrote, o canal de bênçãos para a sua vida. Eu sou o pastor Josuel Santana e nós estamos aqui para a meditação na porção semanal. Antes de iniciarmos, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber a notificação e interaja conosco através do nosso seção de comentários. Você pode comentar, você pode fazer perguntas, você pode entrar em contato conosco através dos comentários. Ajude-nos a espalhar a palavra de Deus entre as pessoas, aqueles que você ama, aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que querem obter mais conhecimento das coisas do Eterno. Indique o nosso canal para ele e nos ajude a espalharmos a palavra de Deus. Essa semana nós estamos estudando a porção semanal de Ekev. A porção semanal de Ekev, ela está no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 7, do versículo 12 até o capítulo 11 e o verso de número 25. A palavra Ekev quer dizer continuar. E ela vai dizer assim: pelo fato de vocês ouvirem essas regras e continuarem a cumpri-las, Adonai seu Deus manterá com vocês a aliança e misericórdia juradas por ele a seus antepassados. Ele os amará, abençoará e aumentará seu número. Também abençoará o fruto do seu corpo e o fruto do seu solo, trigo, vinho, azeite de oliva e animais, na terra que ele jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que todos os outros povos. Não haverá homens nem mulheres estéreis entre vocês, e o mesmo ocorrerá com os seus animais. Adonai removerá toda a enfermidade de vocês, e ele não os afligirá com nenhuma das terríveis doenças com que castigou o Egito. Como não os afligirá com nenhuma doença, vocês sabem bem. Em vez disso, ele as enviará a quem as odeia. Amados, nós já comentamos, que o livro de Deuteronômio é uma série de discursos de Moisés. Moisés está na porta da entrada da terra prometida, o lugar que Deus havia prometido aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E agora ele faz aquela última reunião de líder com liderados para que eles possam ser orientados como entrar na terra e como se portar dentro da terra que havia sido prometida. A terra, amado, a terra de Canaã, ela vai ter uma configuração espiritual muito forte. Por quê? Porque é uma terra que ela não tem tolerância ao pecado. Mas por que o senhor está falando isso? Porque, veja bem, o povo de Israel está entrando na terra com a missão de que todas as coisas que eles façam sejam todas voltadas para a santidade. Por que Deus deu mandamentos ao povo antes deles entrarem na terra? Deus não podia dar os mandamentos depois que eles entrassem na terra? Está na terra, aí aprende os mandamentos. Deus não fez isso. Deus deu os mandamentos antes deles entrarem na terra. Por quê? Porque os mandamentos do Eterno, ele tem a função de aniquilar a nossa alma animal. Se não aniquilar, se nós não conseguirmos aniquilar, nós vamos pelo menos conseguir dominar a nossa alma animal, o nosso lado mais animalesco, e nós vamos ser levados automaticamente, ao dominarmos o nosso lado animal, nós vamos ser levados automaticamente para uma elevação espiritual. Então Deus não queria que eles se elevassem espiritualmente depois que entrassem na terra. Deus queria que eles se elevassem espiritualmente antes de entrar na terra. Por quê? O próprio Deus vai dizer: eu não estou colocando vocês nessa terra porque vocês são bons, são bonitinhos, são especiais. Eu estou colocando vocês nessa terra porque o povo que habita essa terra
cometeu pecados e agora a terra vai vomitá-los para fora. E se vocês cometerem o mesmo pecado que esses povos cometeram, vocês também vão ser expulsos dessa terra. É por isso que, com o decorrer da história, Deus permite que a Babilônia leve Israel cativo, que depois Israel seja disperso, o que acabou acontecendo no ano 70 depois de Cristo. Ele acaba sendo disperso entre as nações. Por quê? O pecado daquelas gerações alcançou um nível que a santidade da terra, a santidade do local, não era mais possível aceitar aquele povo lá. Então isso é uma coisa que nós precisamos sempre ter em mente. Por quê? Porque nós estamos pensando em como nós podemos servir a Deus, como nós podemos nos aproximar de Deus, e isso deve ser uma preocupação que seja constante na nossa vida. Senão, nós vamos sempre estar caindo em erros e acaba virando uma coisa viciante. Você erra, levanta, erra, levanta, erra, levanta, erra, levanta. Então Deus prepara o povo no deserto, para quando o povo entrar na terra prometida, eles estejam preparados para viver lá. O que eu quero ressaltar mais com vocês aqui nessa porção semanal? O fato que Moisés vai dizer para o povo o seguinte, pelo fato de vocês ouvirem esses mandamentos. Então, nós entendemos, nós conseguimos captar que há uma bênção especial para quem ouve. A Bíblia vai dizer, bem-aventurados os que ouvem. Porque ouvir já é uma bênção. Ouvir já traz para a sua vida uma bênção. Então, a Bíblia vai dizer o seguinte, a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Quando nós falamos que a fé vem pelo ouvir e que ouvir já traz uma bênção, isso nos traz uma responsabilidade muito séria. E qual é essa responsabilidade? Você pode me perguntar. Qual é essa responsabilidade, Josué? Essa responsabilidade, primeiro, é de como nós fazemos as pessoas ouvirem a palavra do Eterno. Porque em Atos, a Bíblia vai dizer o seguinte, como crerão se não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, nós precisamos, em tempo e fora de tempo, pregarmos o Evangelho. Pregarmos as Escrituras. Mas, qual é o meu grande desafio? É fazer com que as pessoas gostem de ouvir acerca das Escrituras. Às vezes, eu não tenho muita qualidade, não qualidade, mas eu não tenho muito tato para falar do Evangelho, para falar da Bíblia, para falar de Deus para as pessoas. Como é que eu poderia fazer isso, Josué? Simples. Você pode, por exemplo, só um exemplo para você. Você pode indicar essa mensagem para uma pessoa que você entenda que precisa ouvir sobre a palavra de Deus. Você pode pegar pessoas que tenham mais condições de falar do que você, para que ela possa falar para a sua família, para o seu parente, para o seu amigo. Você pode enviar um louvor que você sabe que aquele louvor vai ser, às vezes não é nem que você sabe, mas que você sente na alma que aquele louvor vai fazer bem para uma pessoa. Então, nós precisamos colocar de uma forma que a pessoa pare para nos ouvir. Quantas vezes alguém vai falar sobre Deus, sobre a palavra de Deus para alguém e não quer nem ouvir você? Tem que tomar cuidado. Por quê? Eu tenho que falar porque eu conheço o Eterno. Você tem que falar porque você conhece o Eterno. Mas nós precisamos fazer com que isso seja agradável para quem está ouvindo. Porque ao ouvir é o primeiro passo. Então quando você consegue chamar a atenção de uma pessoa para ela ouvir a palavra de Deus, você já está
inconscientemente depositando bênçãos na vida dessa pessoa. Qual é o próximo passo? O próximo passo é você cumprir o que você está ouvindo. Então, o segundo passo, eu não consigo fazer com que uma pessoa comece ele. Eu não posso chegar para uma pessoa e falar, você vai começar a viver uma vida de santidade, vai, sabe? Não impor regra, nada. Mas quando ela ouvir, ela conhecer o Eterno e ela começar a ter amor pelo Eterno, automaticamente ela vai querer agradar o Eterno. E como é que ela vai agradar? Cumprindo o que ela aprende. É por isso que a coisa mais importante é nós aprendermos. Porque quando nós aprendemos, Oséias capítulo 6 e o verso 3, Oséias vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu preciso não só conhecer, eu preciso prosseguir, porque Deus vai se revelando aos poucos para nós. Nós não temos estrutura para que Deus se revele de uma vez e nós entendamos tudo. Ele vai se revelando aos poucos, então ele vai se revelando como um pai, como um amigo, ele vai se revelando. E até uma hora que ele vai ser o Senhor da minha e da sua vida. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. O primeiro passo, ouve. O segundo passo, você vai cumprir o que você está ouvindo. Porque que muita gente, ela tem repulsa, ela tem urticária quando se fala em ouvir a palavra de Deus. Porque ela sabe que depois que ela ouvir a palavra, ela não vai conseguir mais ir contra o que ela está ouvindo. O apóstolo Paulo, quando ele tem aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, o que a Bíblia diz que Jesus falou para ele? Falou, olha, eu sei que é duro para você recalcitrar-se contra os aguilhões. Os aguilhões eram um tipo de forcado que o camarada não conseguia voltar contra ele. Então, eu sei que é duro. E quando nós conhecemos a palavra, nós começamos a criar em nós um instinto de eu não consigo ir contra o que a palavra está dizendo. A palavra, Salmo 119, verso 105, vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E essa, quando você consegue achar, encontrar a luz da palavra de Deus na sua vida, você não vai conseguir mais voltar para o caminho de trevas. Então, eu tenho um desafio muito grande. Qual é? Falar. E falar de uma forma muito agradável. E às vezes eu fico olhando, amados, eu encontro um versículo em Mateus, Jesus fala, os discípulos estão lá fazendo uma festa com Jesus, e de repente alguém fala, Jesus, fala para que esses discípulos parem de ficar fazendo essa festalhada toda aí, que negócio é esse? E aí a Bíblia diz que Jesus fala para eles o seguinte, olha, o dia que essas pedras o dia em que essas pessoas se calarem, até as pedras clamarão. Então, essa semana eu estava vendo uns vídeos no YouTube, eu vi uns zunzinhos no YouTube, e de repente apareceu um vídeo lá de uma cantora de forró, que eu nem sei o nome dela, uma cantora de forró, mas no meio do show dela lá, ela parou para cantar um hino. O que significa isso? O que isso tem de significado para mim e para você? As pedras estão sedentas. As pedras estão pedindo água. Então, eu não sou muito favorável que os cristãos se envolvam com coisas do mundo, que a gente sabe que quando você se envolve com o mundo não vai te respeitar como cristão. Mas eu sou totalmente favorável quando o mundo começa a colocar essas questões. Então, essa menina, desculpa a falha, mas eu nem sei o nome dela, essa menina parou o show dela lá, o forró que ela canta, para cantar um hino. E aí a gente vê a plateia dela, está sendo muitas vezes uma evangelista melhor do que eu. Porque eu, quando vou falar, de repente alguém fala assim, pô, esse cara é chato, esse cara aí só pega no nosso pé. Tem gente que, quando pensa em falar de Deus para uma pessoa, ela fala mais nas coisas negativas do que nas positivas.
essa pessoa não. Outro dia eu vi o Marcos Antônio também sendo convidado para cantar num show daquele Pablo lá. Então, são coisas que nós temos que fazer com que as pessoas aceitem a nossa mensagem. Não é uma mensagem conivente com o pecado, não é uma mensagem conivente com o que é errado, não é uma mensagem dizendo que não tem problema. Não, mas é uma mensagem genuína. Você precisa ouvir. Porque nós lutamos muitas vezes para primeiro fazer as pessoas cumprir. Ela nem ouviu ainda e a gente já quer que ela cumpra. Então, nós adoramos trazer a pessoa para dentro da igreja e bater o carimbinho de crente nela. Olha só, essa mulher aqui andava como uma devassa, agora ela anda que nem uma santinha. Mas por dentro ela ainda é uma devassa. Então eu não posso me preocupar primeiro em fazê-la cumprir. Primeiro você ouve. Ouve. Jesus não começa o seu ministério fazendo milagres. Jesus começa o seu ministério ensinando. Mateus 4 vai dizer, 4:23, vai dizer que ele percorria toda a Judéia, Galileia, as regiões. Para quê? Para que as pessoas ouvissem. João Batista, antes de qualquer coisa, ele chega falando, olha, o reino é uma boa, por isso que a palavra é evangelho. É uma boa notícia, chegou uma boa notícia. E qual é essa boa notícia, João? A boa notícia é que o reino de Deus chegou. Então, quando eu ouço, eu tenho uma bênção muito especial na minha vida. Quando eu passo a cumprir a palavra de Deus na minha vida, ele traz uma conotação de um relacionamento. Por quê? Vamos supor, você casou com a sua esposa e a sua esposa não gosta de um determinado perfume que você usava muito quando era solteiro. E aí você casou, a esposa fala para você, puxa, esse perfume seu, eu não gosto dele, ele irrita meu nariz. Você vai continuar usando o perfume? Se você realmente gosta da sua esposa, se o que ela fala, se a vontade, os desejos dela têm importância para você, você vai continuar usando esse perfume? Ou você vai falar, não, vou comprar outro? Ou, não precisa nem ela falar isso. Ela compra um perfume e traz para você e fala, olha, eu comprei esse perfume porque eu adoro. Comprei para você. Será que você vai usar mais o seu ou vai usar mais o que ela adora? Quando nós cumprimos os mandamentos do Eterno, quando nós lemos, quando nós ouvimos, quando nós conhecemos e nós começamos a cumprir, isso traz uma conotação de relacionamento sério. Eu quero fazer o que Ele quer que eu faça. Porque Ele é o meu Senhor, Ele é a minha razão, Ele é o que eu preciso, Ele é a resposta que eu estou buscando. Então, quando você começa a cumprir, você entra num estágio de relacionamento com Deus. E nesse estágio de relacionamento, Deus vai dizer o seguinte: se vocês ouvirem esses mandamentos e continuarem a cumpri-los, Adonai, seu Deus, manterá com vocês a aliança e a misericórdia. Olha só, a aliança e a misericórdia. O que Deus prometeu lá atrás, Ele vai manter cumprido. E eu quero falar sobre um assunto aqui, porque ele diz o seguinte: jurada por Deus, aos seus antepassados, aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Se eu e você, nós quisermos servir a Deus verdadeiramente, nós vamos servir o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não é verdade? É esse o Deus que nós vamos servir. É esse o Deus que quer ter um relacionamento. E se eu reconheço que eu quero servir o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, as promessas que ele fez lá atrás para Abraão, para Isaque e para Jacó, elas serão vívidas na minha vida. Então, às vezes nós queremos nos desconectar dos patriarcas. Não, porque eu sou da igreja, eu sirvo, pá, meu negócio é Jesus e tal. Ótimo.
Mas Jesus servia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, eu tenho que entender que as promessas que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, elas estão vivas na minha vida hoje. E por que eu tenho que crer nisso? Porque o apóstolo Paulo ele diz que agora, com o conhecimento do Eterno através da pessoa de Yeshua, de Jesus, nós não somos mais definidos como gregos, romanos, troianos, judeus. Não existe mais. Existe os servos de Deus. E Deus começa a juntar um povo que eles vão ser chamados de judeus espirituais. Então, fisicamente, eu não consigo provar que eu sou um judeu. Mas espiritualmente eu sirvo o Deus dos judeus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E esse Deus, a promessa que ele fez para Abraão, para Isaac e para Jacó, são promessas que valem para mim no dia de hoje. Então ele diz, se vocês ouvirem e cumprir, Adonai manterá com vocês o pacto que ele fez com seus pais. Se vocês ouvirem e cumprirem, ele vai manter a misericórdia. Por que a misericórdia? Porque não tem jeito, irmãos. Abraão pecou, Isaac pecou, Jacó pecou, eu pequei, você peca. E para que Deus não nos fulmine quando nós pecamos, ele precisa usar um atributo dele que se chama misericórdia. Quando eu falho, por que você é melhor do que os outros? Eu não sou melhor. Eu sou igual a qualquer pecador. O apóstolo Paulo ele diz, olha, porque Jesus veio ao mundo para buscar e salvar todos os pecadores, dos quais eu sou o principal deles. Se Paulo dizia que ele era o principal, eu não sou o principal, mas eu sou o pior. Mas a misericórdia de Deus impede que eu seja destruído. Então ele vai manter o pacto, ele vai manter a misericórdia que ele jurou aos nossos pais. Aí depois ele diz assim, ele vos amará. Olha que coisa linda. Nós banalizamos o conceito de amor de Deus. Deus ama a todos. Ama a todos? Você tem certeza? Porque olha o que a Bíblia está dizendo. Se você ouvir, bom, muito bom ouvir. Se você cumprir, maravilhoso cumprir. Eu mantenho o pacto, eu mantenho a misericórdia e ele vos amará. Você vê como o relacionamento ele vai aumentando? O relacionamento que eu tinha lá atrás não é o mesmo que eu tenho agora? Vai aumentando? Ele diz, ele vos amará. Depois que ele amar você, ele vos abençoará. Veja que a bênção, ela vem depois do amor. Por quê? Porque Deus quer que você ame a ele e que ele ame você antes de você ser abençoado. Porque se ele abençoar antes, sabe o que acontece? Parece que o seu amor é um amor conveniente. É aquele amor de quem eu estou amando porque eu, poxa, ele me deu isso aqui. É aquele cara que vai pedir a moça em casamento e não tem certeza se ela gosta dele para casar, aí ele vai com um anel de diamante. A moça vê um anel de diamante e fica até sem jeito de falar não pro cara. Mas veja, primeiro ele vos amará, depois ele vos abençoará. Terceira coisa, multiplicará você. Olha, Deus não quer que nós tenhamos uma vida totalmente errada. E isso fala também na concepção dos nossos filhos. Deus, na verdade, Deus não quer que o mal tenha filho. Deus não quer que o mal se prolifere. Deus quer que as pessoas que Ele ama, as pessoas que Ele obedece. Então, quando eu busco a Deus, quando eu sirvo a Deus, quando eu ponho minha vida diante de Deus, os meus filhos serão abençoados, porque eu estou seguindo esse caminho aqui. Agora, eu não tenho filho porque eu quero ter filho. Eu tenho filho porque Deus quer que eu me multiplique. E Deus viu em mim. Por que Deus chamou Abraão?
Uma das razões que fica explícito na Bíblia porque Deus chamou Abraão é quando ele diz: porque Abraão ensinará os seus filhos a temer a mim. O que Deus mais quer é que eu e você, nós ensinemos os nossos filhos a temer o Senhor. Então ele, depois que nós começar a ouvir e cumprir, ele vai manter o pacto, a misericórdia, ele vai nos amar, ele vai nos abençoar e ele vai nos multiplicar. Às vezes você pode até me perguntar assim: Josué, uma pessoa que não é crente, ela pode ser abençoada por Deus? Pode. Pode. Só que a melhor coisa que você deve pensar é que você receba um tipo de bênçãos que não sejam apenas bênçãos materiais. Olha, uma pessoa que não crente, que não serve a Deus, não dá uma oferta, ajuda alguém, não sei o quê, Deus vai retribuí-lo por isso. Mas o mais importante é o que nós vamos receber depois que nós deixarmos essa vida. A Bíblia diz que Abraão andou na terra prometida, habitando em tendas, como um simples passageiro. Por quê? Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos eternos. Então, Abraão não esperava ter recompensa mundana, mas ele também tinha. Porque às vezes você serve a Deus, e quanto mais você serve a Deus, você deve entender que você vai... Lembra que eu falei de você ir diminuindo a sua alma animal? Quanto mais você diminui a sua alma animal, mais você é abençoado. E ao ser abençoado, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a viver o céu aqui. A gente chama em hebraico de Olam Rabá, o mundo vindouro. Você começa a viver o mundo vindouro aqui. Então, ele amará você, abençoará você, e ele vai fazer frutificar o fruto. E aí, olha só, depois disso tudo, depois dos filhos, a Bíblia vai dizer: ele abençoará o seu solo, o seu grão, o seu vinho, o seu óleo e os seus animais. Veja como é podemos dizer assim, uma escala do mais importante para o menos importante. Porque para você, o que é mais importante? Deus amar você ou você ter uma Ferrari? O que é mais importante para você? Você ter 1 milhão no banco ou Deus amar você? Eu tenho certeza que todo mundo vai dizer: não, o mais importante é que Deus me ame. Maravilha, esse é o primeiro. Olha lá, eu vou manter o pacto, vou manter a misericórdia, depois eu vou amar você. Depois de amar você, eu vou abençoar você. Depois de abençoar, eu vou multiplicar. E depois de multiplicar, eu vou abençoar o fruto do seu útero. E depois do solo, eu vou abençoar o solo, o grão, o vinho, o óleo, o animal na terra. Agora, para nós encerrarmos, na terra. As promessas de Deus mais importantes na tua vida são nessa terra ou são no mundo vindouro? Porque a verdadeira bênção, ela vai entrar em ação na nossa vida quando nós entrarmos na terra. A nossa jornada aqui, sendo crente, não interessa. A nossa jornada aqui é nós estarmos caminhando pelo deserto. Nós estamos pelo deserto. E no deserto tem rebeldia. No deserto tem reclamação. No deserto tem murmuração. Isso é aqui. Mas quando nós entrarmos na terra prometida, não vai ter reclamação, não vai ter murmuração. Quando nós estivermos no Olam Rabá, lá nós não vamos falar: meu Deus do céu, o salário acabou. Não vai. Lá vai ser bênção por completo. Deus abençoe vocês. Eu quero pedir mais uma vez encarecidamente, se inscreva no nosso canal. Se isso tem sido uma forma de bênção para a sua vida, se inscreva no nosso canal e seja abençoado com as nossas ministrações. Seja abençoado com as palavras que você tem ouvido aqui. Se você ainda não conhece todas, nós temos várias mensagens postadas aí, mensagens das porções semanais, mensagens que nós pregamos na igreja. Nós temos também uma playlist chamada Viagem pela Bíblia. Nós estamos lá paradinho lá no Povo no Egito, mas nós vamos voltar a colocar vídeos nessa playlist e você pode ser abençoado. Indique para as pessoas, nos ajude a fazer o nosso canal cada dia mais conhecido.